Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição deu entrada em 23 de novembro de 2021, ainda no decurso da 14ª legislatura, e atenta à dissolução da Assembleia da República. Foi, só neste momento é que é possível aferir da sua admissibilidade. Foi admitida em 20 de abril de 2022 e depois foi preciso corrigir o número, obter informações sobre o número de assinaturas, que desceu das 3.260 assinaturas originais para ficar no número 2.780 depois das diligências dos serviços para obter a confirmação das assinaturas. Esta petição, naturalmente elaborada, foi recebida ao abrigo da lei do exercício do direito de petição, tem os requisitos para ser admitida e para ser discutida nesta comissão. O seu objeto tem a ver com a inconstitucionalidade ou a suposta inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que é, como nos lembramos, o artigo que determina que a filiação só releva quando ocorre antes da maioridade. O que os signatários invocam é a violação do princípio da igualdade e também a discriminação, que enfim, também não deixa de ser regular do princípio da igualdade, a discriminação em função... Posso, Sr. Presidente? Não sei se posso. Não continuo, Sr. Presidente, enquanto não estiver a ser ouvida. Não estou, não. Estava eu a dizer que invocam a violação do princípio da igualdade, a regra do artigo 18, número 2 sobre direitos fundamentais e, em especial, também a violação, dizia eu, que não deixa de ser um corolário do princípio da igualdade, do número 4 do artigo 36, por considerar-se discriminatório relativamente aos filhos nascidos fora do casamento. Invocando depois também artigos do Código Civil. O que eu estava a dizer sobre duas notas sobre isto. Ouvimos o peticionário, o primeiro subscritor, ontem de manhã, esteve marcado para dia 29 de novembro, exato, o peticionário é que pediu o adiamento e, portanto, foi adiado para 2 semanas depois, por conveniência do próprio, que aliás esteve presencialmente, e foi por isso ouvido no dia ontem mesmo. Na audição de ontem, o primeiro subscritor, enfim, repetiu sensivelmente os argumentos que constavam da petição e sobre esta matéria eu gostava sobretudo de salientar que existem neste momento pelo menos 4 projetos de lei relativamente a este assunto, ainda com conteúdos ligeiramente diferentes. O projeto de lei 40 do PSD, o 126 do LIVRE, o 132 da IEL, o 133 do PS e o 134 do PAN. O do PS é ligeiramente diferente, porque não revoga simplesmente o artigo, estabelece algumas condições, mas todos eles no sentido de mexer neste artigo 14. Já quando tendo sido também relatora desses projetos de lei, direi relativamente a esta petição, ao seu conteúdo, à parte substantiva, um pouco o mesmo que disse relativamente a esses projetos de lei, que não sendo exatamente, ou necessariamente a minha opinião pessoal, salientar que salientar 2 coisas. A primeira é que este artigo 14 é um artigo originário desde o início da Lei da Nacionalidade, não tendo nunca sido objeto de pronúncia, julgamento ou declaração de inconstitucionalidade, e que há quem entenda, designadamente na nossa doutrina portuguesa, que há aspectos que podem justificar a solução, tendo em conta que se pode presumir, não sendo necessariamente essa presunção inelidível, como é evidente, se pode presumir que aqueles cuja filiação é determinada ou apenas ocorre posterior à maioridade poderão não ter, do ponto de vista cultural e da forma como são educados, a mesma relação com a nacionalidade portuguesa e com o que isso implica culturalmente, etc., que aqueles que são, cuja filiação é reconhecida antes. De qualquer forma, e já agora uma nota sobre este assunto. A questão jurídica é razoavelmente, acho eu, complexa, porque tudo o que tem são supostas discriminações em função do princípio da igualdade carecem naturalmente de uma análise fina, porque é perceber se a razão invocada pela lei justifica o tratamento diferenciado, mas eu também gostava de dizer que, tal como em muitas outras situações, nós podemos ter situações muitíssimo diversas dentro desta situação. Nós podemos ter o caso, que aliás foi muito referido pelo peticionário ontem, e bem, de dois irmãos, um tem 16, outro tem 18 anos, são os dois perfilhados no mesmo momento, o que tem 16 tem um regime, o que tem 18 tem outro, e nesse caso é evidente que isto cria aqui uma dificuldade, mas também podemos ter outro conjunto de situações em que pessoas já de 40 ou 50 anos são perfilhadas por alguém já muito idoso, enfim, em termos que às vezes podem até indiciar, digo isto com cuidado, situações menos lisas, digamos assim. De qualquer forma, estando em curso um conjunto de projetos de iniciativas legislativas com este conteúdo, eu diria, em jeito sobre a tramitação subsequente, que sendo uma petição subscrita por 2.780 cidadãos não irá ao plenário, como pressupõe a adoção de providências legislativas e já há processos legislativos em curso nesta matéria, enfim, acaba de certa forma, por já estar em curso, no fundo o objetivo que podia haver, que era impulsionar uma iniciativa legislativa neste sentido, neste momento, isso já está em curso, e também dizer que, e é uma sugestão que faço, uma vez que os peticionários invocam a possível inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, a petição poderia também ser enviada às entidades que nos termos do número 2 do artigo 281 da Constituição podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Porque este problema tem 2 vias de solução, ou haver um problema, este problema tem 2 vias de solução, a iniciativa legislativa e uma declaração de inconstitucionalidade, daí a minha sugestão neste ponto 4. Além do mais, o relatório deverá ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 17 e 19 da Lei do Direito de Petição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Enorme responsabilidade e uma grande dificuldade é o facto de, naturalmente, não ser jurista e, portanto, poder cometer aqui um conjunto de calinadas jurídicas que, obviamente, me perdoarão se eu o fizer, Sr. Presidente. Esta comissão é uma comissão como um avião que funciona com um grande motor, no fundo, um único motor, que é sobretudo um motor combustível jurídico, e eu ia tentar aqui meter um pouco de emoção, digamos assim, um segundo motor, que é o motor da emoção. Os meus pais... O meu pai é de uma terceira geração de imigrantes e, portanto, eu sou de uma 4ª geração. O meu trisavô foi um madeirense que foi, em 1800 e muitos, para longe da Madeira. Um agricultor ao serviço de outrem. A minha mãe foi do Algarve, filha de um imigrante também, que imigrou, ambos para fugirem, tanto o meu trisavô como o meu avô da parte de mãe, para fugirem às dificuldades do país em que viviam nessa altura. Trabalharam muito, eu não me lembro do meu pai não ter um único dia sem trabalhar. Um único dia, sábados, domingos, não me lembro de umas férias com ele. E, portanto, a minha trajetória de vida, os outros 2 irmãos, foi a dos meus pais tentarem que nós os 3 pudéssemos tirar um curso e fomos para Coimbra. Os 3. E, portanto, eu lembrei-me quando ontem a deputada Mónica Quintela, à noite, me ligou para poder estar aqui hoje, lembrei-me de um poema do Miguel Torga, que é o Livro das Horas. Eu, pecador, confesso, de ser assim como sou, de ir ao leme da nau, desta deriva em que vou. Mas aqui cheguei a deputado e, portanto, é uma honra enorme estar convosco.
o meu pai, sobretudo, orgulhava-se muito de eu poder estar aqui hoje convosco. E eu uso muitas vezes gravata, a maior parte das vezes, exatamente porque se eu chegasse a casa sem e a minha mãe estivesse a ver, chamava-me a atenção por eu não estar aqui hoje de gravata. Hoje, ou todos os dias em que sou deputado. Mas quero sobretudo falar dos portugueses da diáspora que eu conheço. Às vezes pensam que não, caí de paraquedas na lista de fora da Europa. São gerações de portugueses muito sofridas, muito trabalhadoras, muito dedicadas e que amam muito o seu país. As maiores manifestações de amor a Portugal, com certeza muitos de nós já viram, revelam-se fora de Portugal, pelos que vivem fora de Portugal. E são de emoções fortes mesmo. Eles são portugueses. Nós costumamos dizer, eu ontem referi, Sra. Deputada, o Sr. Presidente da Assembleia da República fez um discurso magnífico no 25 de Abril, em que falou sobretudo da diáspora portuguesa e do contributo enorme da diáspora portuguesa. E falou nos 15 milhões de portugueses que somos, e não nos 10 milhões que tantas vezes nos referimos. E somos 15 milhões porque há efetivamente 5 milhões de portugueses e de outros que chamamos de luso-descendentes, e que eu acho que são portugueses, e que merecem ser portugueses. Eu assisti a pedidos, tenho muitos pedidos, de portugueses simples, que vivem no Brasil ou noutros sítios, em outros países, em todos os países, para que seja revogado o artigo 14º da Lei da Nacionalidade. E fazem com emoção. Nunca nenhum escritório de advogados ou nenhum advogado falou comigo, eu sei que existem. Possivelmente aparecerão processos que terão que ser resolvidos a outro nível, ou aparecerão outros interesses, como sempre. Mas o que me importa é a gente simples que quer ser português. Eu, por exemplo, na Guiné-Bissau, eu encontrei muitos filhos chamados filhos de Fouriers. Eu recomendo-vos a leitura de um livro que se chama exatamente Os Filhos de Fouriers. Finalmente, dizer o seguinte, não se trata, portanto, do meu ponto de vista, de uma questão de direito, mas trata-se de uma questão de direitos. Trata-se de uma questão de dignidade. Nós só fomos um Portugal grande, um Portugal maior, quando nos abrimos, quando não tivemos medo de nos abrirmos ao mundo, de nos abrir aos outros, de sermos maiores, de sermos mais, e portanto eu não tenho nenhum receio, pelo contrário, de nos abrirmos. Eu já estive no Bujador, já estive no Cabo das Tormentas, já estive em Alcácer Quibir, para ver o local onde se realizou a batalha. Nós temos que nos reconciliar connosco próprios e com a nossa história passada e muito recente também, se fazer essa reconciliação. E reconciliar-nos com a nossa história é reconhecermos o direito de cidadania a estes portugueses. E era, digamos, este pedido que eu vos fazia, na véspera, eu que tenho 2 filhas, amanhã, dia 15, quinta-feira, às 10 da manhã, nasce o meu 3º neto, fora de Portugal. A primeira coisa que fará é registrar-se como português. A primeira coisa que eu farei é dele sócio da Académica de Coimbra. Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Deputado Malona Abreu. Eu confesso que também sinto alguma emoção porque tenho algumas afinidades com o seu percurso. E dizer também outra coisa. Nós, de facto, a base do nosso trabalho é o jurídico, mas muitas vezes o que está na razão do nosso trabalho jurídico é a emoção. Nem sempre, mas muitas vezes isso acontece. Portanto, nesta sala não há só o aspecto jurídico, há também o aspecto emocional com que nós trabalhamos e é importante para a elaboração das leis que aqui produzimos. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Alexandre Leitão. Dizer que da parte da Iniciativa Liberal, e pegando nas palavras do Sr. Presidente, que além do trabalho jurídico também nos guiamos muito pelas emoções, dizer que a Iniciativa Liberal teve a oportunidade de reunir com um grupo de cidadãos que pede precisamente a alteração da lei 14, do artigo 14 da Lei da Nacionalidade e ficaram de veras emocionados e contentes por perceberem que este Parlamento estava, uma vez por todas, a olhar para aquela que era a sua missão de alterarem este artigo. E foram várias as mensagens que me fizeram chegar desse contentamento. No debate, a Iniciativa Liberal teve a oportunidade de dizer que não compreende como é que um critério de idade relativo ao momento do estabelecimento da filiação ainda permanece. É uma norma que se mantém igual desde 1959 e por isso mesmo fizemos notar a tremenda injustiça que é ainda não ter sido alterado no sentido de acautelar os direitos destes descendentes portugueses. Por isso mesmo acompanhamos o parecer e votaremos favoravelmente. Obrigado. Obrigado, Sr. Sr. Deputado Álvaro Oliveira, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para cumprimentar a Sra. Deputada Alexandre Leitão pela elaboração do parecer e pelo facto de este parecer, pela sua qualidade, colocar em cima da mesa algumas que são as virtualidades, mas também as dificuldades que é preciso cautelar numa alteração e, portanto, deste ponto de vista é rigoroso e ajuda-nos, estando um processo legislativo em curso, a perceber e a ponderar as consequências das alterações. E, por outro lado, saudar também a disponibilidade que se está a encontrar neste Parlamento para ultrapassar a questão que é colocada de uma forma ponderada, que julgo que está vertida no parecer da Sra. Deputada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Enfim, nada de coisa a acrescentar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Agradecer naturalmente as intervenções. Dizer, só ter uma breve nota à latere, que o resto já disse no relatório e nunca disse. Não há propriamente uma dicotomia entre direito e emoção. Não, essa dicotomia não existe. O que existe é emoções que todos nós sentimos, uns dizem-nos mais umas coisas, outros dizem-nos mais outras, e depois há o direito que tem que regular, porque sendo geral e abstrato, tem que regular todas as situações. As que nos provocam emoções e aquelas que às vezes nos provocam emoções negativas. E é só essa a atenção. Parece que eu estou aqui a fazer algum tipo de crítica à solução. Não é isso. O que eu tenho chamado a atenção é que podemos todos imaginar um
conjunto muito diverso de situações que podem ser subsumidas a uma norma deste género. E porque o direito deve regular situações várias, deve-se acautelar para não deitarmos, desculpa a expressão, o bebê fora com a água de banho. É só isso. Por isso é que eu dei o exemplo. Se tivermos dois irmãos de 16 e 18 anos que têm um regime diferente por 2 anos de diferença, todos nós percebemos que é absurdo. Se tivermos uma situação de alguém que aos 80 anos prefira 7 ou 8 pessoas de 40 anos a troco de dinheiro, temos outra situação completamente diferente. Para chamar os nomes certos pelas coisas. É disto que estamos a falar e é por isso que é preciso, quando legislamos, regular-nos pelo direito, pela razão. Oh, senhora deputada, essa coisa que está sempre a interromper-me quando eu estou a falar, Sr. Presidente, eu apelo-lhe a uma certa lisura entre partes, porque sempre que eu estou a falar há uma interrupção da parte da senhora deputada Emília Cerqueira. Já começa a ser um bocadinho aborrecido. Já terminei, Sr. Presidente. A invocação da inconstitucionalidade e o requerer ao Tribunal Constitucional a declaração, conforme disse aqui a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.